Existe uma verdade que muita gente evita aceitar. Seguir a Deus nunca significou viver sem dor. Jesus jamais prometeu uma vida sem lutas, sem perdas ou sem noites difíceis. Pelo contrário, ele disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo." E talvez hoje você esteja exatamente dentro de uma dessas batalhas, cansado, ferido, sem entender o motivo de tanta pressão. Mas escute isso com atenção. A sua dor não é maior do que o Deus que sustenta você. Há momentos em que louvar parece não fazer sentido. Quando a oração demora, quando a resposta não chega, quando o coração está pesado demais até para levantar a cabeça. Mas o louvor não foi criado apenas para dias felizes. O louvor é uma arma espiritual. É a declaração de que Deus continua sendo fiel mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Toda vez que você escolhe adorar em meio à dor, você está dizendo ao medo, à ansiedade e ao desespero que eles não terão a palavra final sobre sua vida. A Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo, um homem cheio de fé. Alguém que pregou o Evangelho, curou enfermos e viveu experiências profundas com Deus. Mas até Paulo enfrentou uma dor que não conseguiu remover. A Escritura diz que havia um espinho na carne, algo que o fazia sofrer constantemente. E Paulo fez o que qualquer um de nós faria. Ele orou, uma vez, depois outra, depois mais uma. Ele pediu que Deus tirasse aquela dor. Mas a resposta de Deus não foi aquilo que ele esperava ouvir. Deus não disse a Paulo: "Eu vou remover isso agora." Em vez disso, ele respondeu: "A minha graça é suficiente para você porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E essa resposta mudou tudo. Paulo entendeu que o poder de Deus aparece de forma mais forte justamente quando as nossas forças acabam. Quando paramos de tentar controlar tudo sozinhos, abrimos espaço para Deus sustentar aquilo que já não conseguimos carregar. Muita gente se afasta de Deus quando a resposta não vem do jeito que esperava. O louvor desaparece, a fé esfria, o coração começa a se fechar. Mas Paulo fez o contrário. Ele decidiu continuar adorando mesmo ferido, continuar confiando mesmo sem entender, continuar firme mesmo carregando algo que ainda doía. E foi nesse lugar de fraqueza que a presença de Deus repousou sobre ele de maneira ainda mais profunda. Talvez hoje exista uma batalha que você também não consegue explicar, mas Deus continua dizendo: "A minha graça ainda sustenta você." E não foi apenas Paulo que viveu isso. Davi também conheceu dias escuros. Ele foi perseguido, traído e cercado por pessoas que queriam destruí-lo. Houve momentos em que tudo parecia instável ao redor dele. Mas em vez de se entregar ao medo, Davi escreveu algo poderoso: "Somente em Deus a minha alma encontra descanso. Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio." Essas palavras não nasceram em dias tranquilos. Nasceram no meio da dor, no meio da pressão, no meio da luta. Davi entendeu algo que muitos esquecem quando atravessam tempos difíceis. A paz não nasce das circunstâncias. A paz nasce da presença de Deus. Porque existem pessoas rodeadas de conforto e ainda assim vazias por dentro. E existem pessoas em meio à batalha que permanecem firmes, porque aprenderam a descansar no Senhor. Davi tinha motivos para entrar em pânico, mas escolheu confiar, escolheu lembrar que Deus continuava sendo refúgio mesmo no meio da tempestade. Em certo momento, Davi começou a falar com a própria alma. Ele diz: "Minha alma descansa em Deus." Isso é poderoso, porque existem dias em que você precisa lembrar ao seu próprio coração aquilo que a dor tenta fazer você esquecer. Você precisa dizer à sua mente que Deus continua no controle. Precisa dizer ao medo que ele não governa a sua vida. Precisa dizer à ansiedade que existe um Deus sustentando você mesmo quando tudo parece incerto. Existe algo que o inimigo tenta destruir primeiro durante as batalhas da vida: a sua confiança em Deus. Porque quando a esperança enfraquece, a mente começa a acreditar em mentiras. Acredita que Deus abandonou você, que o silêncio significa ausência, que a demora significa que nada vai mudar. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem por dentro, mesmo continuando de pé por fora. Mas Davi declarou algo poderoso em meio à dor: confiem nele em todo tempo. Não apenas quando a oração é respondida rapidamente, não apenas quando existe paz ao redor, não apenas quando o coração está forte. Todo tempo nos dias de espera, nos dias de lágrimas, nos dias em que você não entende o que Deus está fazendo. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias mudarem primeiro. Antes mesmo dessa luta começar, Deus já estava no controle. E quando tudo isso passar, Ele continuará sendo Deus da mesma forma. É por isso que Davi também escreveu: "Derramem diante dele o coração de vocês, porque Deus é o nosso refúgio." Deus não espera palavras perfeitas. Ele quer sinceridade, quer receber suas dores, seus medos e até o cansaço que ninguém mais consegue enxergar.
Existe uma razão pela qual o inimigo tenta tanto calar a sua adoração durante os momentos difíceis. Porque quando uma pessoa continua louvando mesmo em meio à dor, ela está declarando que a circunstância não é maior do que Deus. O louvor se torna uma arma espiritual contra o medo, contra a desesperança e contra todas as vozes que tentam convencer você de que acabou. Quando você escolhe adorar no meio da tempestade, algo começa a mudar dentro de você. Talvez o problema ainda continue ali. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas o seu coração começa a lembrar quem Deus é. E quando você volta a enxergar quem Deus é, o medo perde força, a ansiedade diminui e a fé começa a respirar novamente. A Bíblia nos lembra que Deus sustenta aqueles que estão fracos e cansados. Ele vê noites silenciosas de choro que ninguém conhece. Ele vê orações feitas em voz baixa quando já não existe força nem para explicar a dor. E talvez hoje Deus queira apenas que você se lembre disto. Ele não abandonou você. Ele continua perto. Continua ouvindo. Continua trabalhando mesmo no silêncio. E existe algo poderoso que muitas pessoas só descobrem nos períodos mais difíceis da vida. Deus não desperdiça a dor de ninguém. Existem processos que só produzem força espiritual quando passamos por eles. Existem feridas que acabam ensinando dependência. Existem momentos de espera que amadurecem a fé de uma forma que os dias fáceis nunca conseguiriam amadurecer. Foi exatamente isso que Paulo entendeu. O espinho não desapareceu imediatamente, mas em meio à fraqueza ele descobriu uma intimidade com Deus que talvez nunca teria experimentado de outra forma. Porque quando nossa própria força acaba, começamos a perceber mais claramente o quanto precisamos da presença de Deus sustentando cada passo. E talvez hoje você esteja cansado de esperar respostas. Cansado de lutar contra algo que parece nunca mudar. Mas Deus ainda continua dizendo ao seu coração: minha graça é suficiente para você. Não porque a dor seja pequena, mas porque o poder dele continua sendo maior do que qualquer luta que esteja diante de você agora. Há pessoas que pensam que louvar a Deus só faz sentido quando tudo está bem. Mas os momentos mais sinceros de adoração quase sempre nascem justamente nos períodos em que o coração está cansado. Porque é fácil agradecer quando tudo funciona. Difícil é continuar confiando quando existem perguntas sem resposta. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Um período em que parece que Deus está em silêncio, em que a ansiedade aumenta, o medo tenta dominar seus pensamentos, e o futuro parece incerto demais. Mas mesmo aí, Deus continua sendo Deus, o problema mudou, as emoções mudaram, mas a fidelidade dele continua a mesma. Por isso existe poder quando você escolhe abrir a boca e declarar sua fé mesmo em meio à luta. Não porque as palavras tenham poder sozinhas, mas porque o seu coração está se alinhando novamente à verdade de que Deus permanece no controle. E às vezes é exatamente no meio da tempestade que a fé cria raízes mais profundas. Então agora, antes de começarmos esta oração, entregue diante de Deus tudo aquilo que tem pesado dentro de você. As preocupações que ninguém conhece, as noites difíceis, os pensamentos que têm roubado sua paz, as respostas que ainda não chegaram. Não esconda nada do Senhor neste momento. Ore comigo agora. E enquanto você ora, não se concentre apenas no problema. Concentre-se na presença de Deus sustentando você no meio dessa batalha. Porque existe uma força que o mundo não consegue explicar quando alguém decide continuar confiando em Deus, mesmo durante os dias difíceis. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração sincero. O Senhor conhece as batalhas que cada pessoa está enfrentando agora. Conhece os medos escondidos, as dores silenciosas e os pensamentos que têm tirado o sono de tantos filhos Teus. Existem pessoas cansadas emocionalmente, pessoas que continuam sorrindo por fora, enquanto travam guerras dentro da própria mente. Pessoas que já oraram tantas vezes pela mesma situação que começam a pensar que nada vai mudar. Mas hoje nós escolhemos lembrar que o Senhor continua sendo poderoso para sustentar, fortalecer e renovar. Por isso, Deus, visita agora cada coração aflito. Leva paz para quem está angustiado. Leva esperança para quem pensa em desistir. E que mesmo no meio das lutas, cada pessoa consiga sentir Tua presença trazendo descanso, direção e força para continuar caminhando. Senhor, existem batalhas que ninguém além de Ti consegue enxergar completamente. Feridas emocionais escondidas, preocupações com a família, dores causadas por perdas, enfermidades, dificuldades financeiras e tantas situações que parecem pesadas demais para carregar sozinho. Mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor permanece perto dos que clamam por Ti. Então hoje nós entregamos diante das Tuas mãos tudo aquilo que tem roubado nossa paz. Toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, toda a sensação de incapacidade e todo o peso acumulado ao longo do caminho. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Dá-nos forças para continuar firmes sem permitir que o desânimo domine nosso coração. E que em cada dia difícil exista uma certeza viva dentro de nós. O Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa vida.
Senhor, obrigado porque mesmo em meio às lutas o Senhor continua sustentando aqueles que confiam em Ti. Obrigado porque a Tua presença permanece conosco nos dias bons e também nos dias difíceis. E mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho inteiro, o Senhor continua guiando cada passo. Que ao terminar esta oração, exista mais paz dentro de cada coração. Que toda angústia diminua, que toda ansiedade encontre descanso e que uma nova força comece a nascer dentro de cada pessoa que está orando agora. Nós entregamos nossas vidas, nossos medos e nosso futuro em Tuas mãos. E declaramos com fé que o Senhor continua sendo nosso refúgio, nossa esperança e nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sentir a paz e a presença de Deus neste momento.